Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas que têm compartilhado os vídeos, têm dado os likes, têm feito seus comentários, têm dado os depoimentos e compartilhado também comigo outros vídeos, canais de irmãos e seres espirituais que estão aí desenvolvendo seu trabalho para uma nova geração que está chegando, né? Já temos para mais de 25 milhões de novas gerações que chegaram ao planeta. Lembrando que hoje é o Dia da Mulher, Dia Internacional, dia 8 de março de 2019. Na verdade, todos os dias é Dia das Mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres pelos seus dias, não só hoje, mas para todo sempre, né? Lembrando que você está no corpo de mulher, você é um ser espiritual. Enquanto você está na Terra, você está em um corpo físico, tá? Você é um ser que está no corpo físico. E que você esteja plantando bem, amando seu filho, seu esposo, sua família, né? Amando sua esposa, passeando, se divertindo, vivendo a vida, né? Se divertindo, sabendo separar as coisas, um tempo a cada coisa. É importante, né? É claro que se você tem algo que te chama muito para aquele propósito, você vem a desenvolver, vem a evoluir. Eu, às vezes converso muito com a minha esposa sobre isso. Se você tem um chamado para isso, eu quero ser professora, por exemplo, faz uma faculdade, faz curso, se dedica na área, né? Você cresceu para aquilo. Comigo várias oportunidades surgiram, né? E eu fiz alguns cursos e faço de vez em quando, mas eu fui chamado para essa área, para ajudar a abrir a mente das pessoas, expandir a consciência delas, para que elas possam entender por que elas estão aqui, que elas têm que viver a vida mais, amar sua família, né? Não ficar presa a determinadas ilustrações, alegorias, como o fim do mundo, arrebatamento. Não, isso tudo aí são alegorias, isso tudo são ilustrações. Um dia eu estive falando sobre isso também, mas eu despertei, acordei para os fatos e a realidade do dia a dia, que é uma passagem. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo experiências físicas. Para quê? Para evoluir, para aprender, para crescer, para desenvolver, né? E eu queria agradecer aí ao meu amigo Glauco Rodrigues pelo comentário. Douglas, eu ainda não tenho evolução para fazer um trabalho social, Glauco fala. Como que você faz? Mas sinto uma grande vontade de ajudar as pessoas que estão em sofrimento no astral. Aí aquela parte que eu li de 1 Pedro, né? Que Jesus foi na partes espirituais, quer dizer, no mundo espiritual. No mundo espiritual, pessoal, tem trabalho. Quem me conhece, tem visto os meus relatos, ou leu meus livros, ali eu falo tanto no primeiro como no segundo. No segundo eu pego até mais pesado no sentido espiritual. E trago relatos de outras pessoas também, comentários, depoimentos, né? O mundo espiritual tem trabalho também, tem desafio, né? Tem resgate. Jesus foi resgatar no mundo espiritual. Lá em 1 Pedro fala, naturalmente, as coisas espirituais são para os espirituais. Quem é espiritual entende o que eu estou falando, como o Glauco. Então ele diz aqui, só fiz 3 amparos lúcidos, com lucidez, desde o momento da saída do corpo até a volta. Quer dizer, ele estava lúcido, que o espírito, o ser dele, estava saindo do corpo no momento que o corpo estava adormecido. O ser espiritual saiu, foi até no mundo espiritual e fez 3 resgates, né? E ele fala aqui, até agora, né? Até agora, na lucidez dele, ele lembra a saída e a volta dele ao corpo. E uma delas foi bem parecida com esta que você acaba de narrar, que eu contei a minha história, ele viu um vídeo meu, que eu fui fazer um resgate no mundo espiritual, eu conversei com Deus em minha oração em particular, só na consciência, e perguntei a Deus se o que eu estava fazendo era o suficiente, que ele me mostrasse o que eu estava fazendo, né? No sentido espiritual, ajudando as pessoas, né? Os seres espirituais. E aí Deus me levou num lugar, numa montanha, eu via embaixo um mar congelado,
e um cruzeiro gigantesco. Nisso o cruzeiro estava virando. Nisso o cruzeiro começou a virar, as pessoas começaram a cair. Isso que as pessoas começaram a cair, aquele mar, ele estava na superfície dele congelado, e as pessoas caíam, e aos poucos o gelo ia quebrando, elas entravam para dentro da água, aquela água super gelada. E nisso Deus falava comigo, pula agora. Eu pulava, ouvia a voz do Espírito de Deus e falava, pula, eu pulava. Isso que eu pulava, eu caía na superfície, uma parte dura, e ia chegando até essa parte da superfície, onde o gelo era mais ou menos essa espessura, né? Mas ele quebrava, conforme o navio estava virando, o cruzeiro, as pessoas caindo, o impacto das pessoas, elas batiam naquele gelo, ele rachava, e abria aquela parte e elas iam afundando. Então ele falava, agora vai lá e salva. E nisso eu fui fazendo vários resgates. Pegava, trazia, muitas eu peguei na última hora, estava já afundando com a mão, eu ia até lá, eu ia arrastando devagarzinho, que eu olhava de longe assim, vou salvar aquela. E às vezes, conforme eu já ia chegando, ela já estava afundando, e ali eu pegava a mão e conseguia puxar devagarzinho e trazer ela. Então ali Deus falou comigo, você está ajudando. Como? Despertando. Nesse sentido eu entendi claramente, você está despertando o ser espiritual para que ele possa entender que a vida é para viver, que ele tem que amar a vida, que não é religião, que não é templo, que ele é o templo, que o reino, o meu reino está dentro dele, né? Que ele tem que se autoconhecer, que ele tem que sair da prisão, ele tem que deixar a Matrix, né? Ele tem que aprender e viver a vida, né? Então vamos lá. Evoluir, em outras palavras, tá? E aí, tem também um resgate no mundo espiritual, porque nós somos espirituais. Mas ali eu entendi nesse sentido. Mas aí o Glauco compartilhou uma experiência dele aqui. A dele foi uma experiência profunda, tá? Assim que saí do corpo totalmente lúcido, fui levado em uma grande velocidade até um lugar de natureza grandiosa. E à minha frente tinha um grande rio de água barrenta e correnteza forte. E fui intuído a olhar para a água. Não olhei, vi uma pessoa negra passando na flor da água, se afogando, e passava outra e mais outra. Ele teve a lucidez de saber interpretar o que estava acontecendo. Então fui intuído novamente a chegar à margem do rio e estender a mão para aquela pessoa que vinha se afogando a seguir. E ao estender o braço, ela o agarrou, o meu braço, e eu a puxei para fora do rio. E a levei até no colo, a colocando debaixo de uma cobertura de madeira e a palha, que havia à margem do rio. Então perguntei ao ser que me levou até ali mesmo sem eu ver, onde eu estou e o que está acontecendo. Ele queria saber, né? Ele estava lúcido, sabia que o corpo dele estava deitado, descansando, e o espírito dele estava fazendo esse resgate no mundo espiritual. Então uma voz falou na minha mente, você está na África. Olha a lucidez. E este homem morreu afogado aqui e estava revivendo a morte em loop. Quer dizer, estava revivendo o espírito dele o tempo todo, a morte. Ia e voltava. A consciência dele estava materializada e lúcida para aquele momento ali. Tá? Ou seja, não eram várias pessoas descendo o rio. Era a mesma pessoa revivendo a morte. A mesma pessoa revivendo a morte. Tá? Infinitamente. Então, após ficar uns instantes junto daquele homem, ele até me disse seu nome, ele disse o nome para ele, o nome dele, ele até disse seu nome, que depois estava um pouco recuperado, mas não me recordo porque não anotei.
Ele lembrou, mas não anotou. Por isso que é importante anotar, às vezes, as experiências. Eu voltei instantaneamente para o corpo. Isso marcou muito a minha vida. Fazer pelos outros, o que eu gostaria que fizessem por mim. Tá? Agora tem sentido para valer. Agora tem o sentido para valer. Ele está falando aqui. Agora eu sei a importância de uma mão amiga, mesmo tendo a experiência em outro plano, quer dizer, em outro plano espiritual. Gratidão ao Glauco, tá? O pastor Robson colocou aqui, que gloriosa experiência. Pastor Robson e a Cleide, né? A Cleide e o pastor Robson. E aqui ela fala aqui, a Cleide também. Eu fico imaginando quantas pessoas nós, a esposa do pastor, nós todos podemos ajudar se treinarmos a lucidez e o equilíbrio diariamente do espírito. Eu tinha tido uma semana muito equilibrada quando isso aconteceu. Essa lucidez, esse equilíbrio do espírito é onde se fala que o espírito ele tem que sobressair mais do que o corpo físico. Por quê? Ela acabou de falar o equilíbrio. Sabe por que muita gente entra em problema? Abre brecha para obsessores que são demônios, né? Só vivem em aflição, em tormento, porque não busca a lucidez do espírito, o equilíbrio com o mundo espiritual através do amor. O caminho é esse, através da humildade, da simplicidade, se afastando da soberba, da ignorância. Então, quando a pessoa começa a evoluir nesse sentido de começar a buscar aquilo que vai te trazer uma sintonia agradável, boa, maravilhosa, é onde você começa a ter o contato com o mundo espiritual, a sintonia, e eles te ajudam, os seres de luz, que nós chamamos de anjos na igreja, tanto católica como protestante, é onde você consegue manter esse contato. Agora eu vou passar para você esse depoimento fortíssimo desse artista e impactante, tá? Para que você possa ver que isso está acontecendo no mundo inteiro, e isso não é só décadas, nem séculos, são milênios que já acontece isso. Só que agora com a tecnologia, temos a facilidade de distribuir esse conhecimento com pessoas do mundo inteiro, tá bom? Vamos ver o relato aqui, tá? Esse relato, ele foi de um vídeo em inglês, mas traduzido para o português por um ser espiritual muito evoluído, né? Eu vou dar o canal dele daqui a pouco. A narração é o Wagner Souza. Então o Wagner Souza, ele que fez a narrativa desse vídeo, é um ser muito evoluído e algo muito impactante eu quero compartilhar com vocês. Merlin era um artista que se dedicava a pintar quadros. Quem olha para esse homem não faz ideia do quanto esse sujeito é especial. Sem dúvidas, Deus ou alguma força superior lhe concedeu tamanha coragem, porque desde cedo, desde criança, lutou por sua vida. Até que, no ano de 1982, um médico lhe deu uma notícia muito ruim. Merlin estava com câncer em fase terminal. Depois estipulou, no máximo, 8 meses de vida para esse homem. E claro, durante esses meses passou por quimioterapia. Bem, anos antes, na metade dos anos 70, Merlin estava aficionado por informação. Por horas lia jornais e revistas, assistia TV e ouvia rádios para absorver tudo o que podia. Na verdade, absorvia tanta informação que às vezes sentia-se muito mal. Também seguia vendo as crises econômicas, falta de segurança, destruição de matas, enfim, só coisa ruim. E tudo isso levou a pensar que o ser humano era uma espécie de erro da natureza. Para tanto, deu até um nome. Chamou o ser humano de o câncer destrutivo.
E com tudo isso, claro, ao longo dos anos passou a somatizar esse câncer, porém em si mesmo. Ainda nesta época continuava aficionado por informação. Não tinha qualquer conhecimento sobre espiritualidade e decidiu começar a estudar. E aprendeu sobre várias filosofias, sobre doutrinas e religiões para, quem sabe, acalmar sua sede por conhecimento. Mas os anos se passaram e a dita doença apareceu e ele foi parar no hospital. Sem convênio médico, com um problema na fase terminal, usou quase todas suas economias para prolongar seu final. Mas ele não podia deixar sua família sem nada e tomou uma atitude drástica. Abriu mão de alguns medicamentos, os mais caros, e sem eles as dores voltaram. Até que, em uma noite, se deu conta de seu real estado. Era absolutamente lamentável. Sabia e sentia que chegava ao ponto final. O restante das forças que tinha pediu à enfermeira que chamasse algumas pessoas para se despedir. Depois, combinou com ela que, após isso, nesse momento final, queria passar sozinho. E tudo foi feito, porém, ao terminar o acordo com a enfermeira, começou a desfalecer até perder a consciência. Ao abrir os olhos, estava em pé ao lado da cama e completamente consciente. Era uma sensação de consciência incrível, como nunca antes na vida. Ao lado, deitado na cama, estava seu corpo. Via, mas não sentia, porém sabia que seu espírito havia ido. Na sua frente estava apenas um pedaço de carne no qual nos acompanha durante aquela vida. Foi quando viu uma luz se aproximando e moveu a cabeça. Essa luz, embora não fosse grande coisa, tinha algo muito especial. De alguma forma lhe dava a mesma sensação de um menino quando quer ir para os braços de sua mãe. Era. Bem, essa parte aqui eu queria parar. Foi a parte que ele se viu saindo do corpo. É o que acontece comigo. Já tem um tempo que não acontece, porque agora eu já tenho a lucidez que eu já saio do corpo. Essa luz que ele viu, eu vi várias vezes, né? Isso em 2002, eu saí 3 vezes, eu pregava nas igrejas e tudo, inclusive eu pregava o arrebatamento de forma errada. Eu não entendia, eu pensava que era daquele jeito, mas eu não estava entendendo por que eu saí do corpo. Quando foi em 2015 que a minha filha partiu, que aí depois eu tive as experiências, que eu a vi fora do corpo, eu saí do meu corpo e conversei com ela em particular, sentamos na cama do meu quarto. Comecei a ter várias experiências, mudei radicalmente, lancei os livros, um escritor que pessoas ficam impressionadas, nunca vi, tem pessoas que falam para mim, eu nunca vi um escritor não gostar de ler e não gostar de escrever. Eu não gosto de ler e nem gosto de escrever, minha esposa sabe, gosto de ver muito vídeo, né? E de vez em quando, às vezes eu vejo vídeo, de vez em quando. Eu escrevi 2, 3 livros, estou escrevendo o 4º agora, né? O nome do 4º livro, não posso revelar ainda, mas o 3º é o Entre o Céu e a Terra, 3º volume. Trago coisas profundas, tá? E depoimentos de internautas que entraram em contato comigo, queria que entrasse no livro, seus depoimentos, seus comentários, né, de experiências também, a gente vai compartilhar, né, que a intenção é de divulgar, de ajudar os seres que aqui estão ainda em prisões, tem que sair da matrix, sair da caverna. Então, eu tive essa experiência, e aí fui tendo várias experiências, fui em vários lugares, aí me identifiquei com muitos lugares que eu vi no nosso lar, tá? Aí vi o filme O Céu é de Verdade, pastor Colton Burpo, coisas que ele fala ali que mexeu com a cabeça da igreja na época, com as igrejas dos Estados Unidos. Pastor Don Piper também fala com coisas que, se você não sabe, existem igrejas no Brasil, a sociedade, não vou citar o nome não, tá? Mas existe uma instituição religiosa, evangélica, protestante, que proibiu a entrada do livro do pastor, tá? Que gravou o filme 90 Minutos no Céu, tá? Que está aí na Netflix, eu não sei se está ainda, tá? Mas procura pastor Don Piper, que ele fala mesmo o que ele viu do lado de lá no livro. No filme fala também, mas no livro vai mais a fundo. Proibiram.
proibiram que entrasse o livro dele, que ele fala de vida após morte, encontrou várias pessoas, conversou com elas e tudo. Vários seres, né? Na verdade, pessoas é a forma de dizer, pessoa no corpo físico. Então encontrou vários seres, ele fala. Então essa luz aqui, que ele fala, foi a que eu vi, né? E a que eu vejo até hoje, nas minhas experiências, tá? Só que eu vejo em formato de homem, mas aquela luz todinha em volta. Quando eu conheci como nós fomos formados, consciências, foi dessa forma que eu fui levado pelo Espírito de Deus. Eu falo, se eu não me engano, está no segundo livro, eu falo sobre isso, segundo volume, que eu fui levado até o universo, e ali eu vi várias luzes nascendo. E Deus falava comigo, falava, tá vendo como que vocês foram formados? Antes da criação do plano terrestre, antes do projeto Terra. A Terra é uma escola, né? É um laboratório, hospital, oficina, interprete como quiser. Aqui a gente aprende no corpo físico, tá? E volta para o mundo espiritual, para prestar conta do que aprendeu, passou. Aí cada um vai dar conta de si, né? Eu quero dar conta do amor que eu plantei, da paz, da integridade, da alegria. Então, quer dizer, aí ele aqui, ele fala sobre isso, né? Que ele viu uma luz, ele saiu, ele não acreditava em nada disso, não esperava acontecer nada disso com ele. É o que mais acontece, inclusive, com muitos ateus, né? Que depois deixam de ser ateus, depois do que vivenciam, até mesmo quando você volta ao corpo físico, você volta totalmente diferente, tá? Mas vamos ver. Muito forte. Além dele, algo que não podia controlar. Porém, ele tinha de ir para tal luz. Mas alguma coisa buzinava em seus ouvidos para não ir, porque caso fosse, nunca mais voltaria. Então, um homem tentou falar com a luz. Pediu a ela que, por alguns segundos, aguardasse para decidir se queria partir ou não. E quando digo a vocês que em nossas vidas existem coisas muito raras, mais uma vez isso aconteceu. Para sua surpresa, a sensação parou. Na verdade, tudo parou. O tempo parecia ter parado. Era como se Mellen tivesse controlado tudo por alguns instantes. De fato, a luz atendeu seu pedido. Naquele momento, pensava que se tratava das famosas e conhecidas luzes das experiências de quase morte. Até que o mais inacreditável aconteceu. A luz começou a mudar de aspecto. Mudava, se transformava em coisas diferentes. Ora parecia em forma de Buda, outras vezes com a imagem de Jesus Cristo, em outras de Krishna, quando de repente se transformou em um carrossel. Um carrossel de imagens, de símbolos, arquétipos, signos, enfim, figuras de todos os tipos. O homem olhava, mas nada entendia, porém, mais pra frente saberia. Por que muda de forma? Perguntou a luz. E ela respondeu. As imagens são as experiências nas quais passou por toda a sua vida. Elas são um reflexo do que está dentro de você. Você vê seu interior. Olha o que ele falou ali. Essas experiências, a luz que ele fez uma pergunta à luz. E a luz falou, essas experiências, o que você viu são todas as experiências. Lembra o primeiro vídeo que eu gravei sobre... E eu não tinha visto esse vídeo. Eu vi esse vídeo ontem, tá? Dia 7 de março de 2019. Lembra o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre o ciclo da vida? Que eu falo que nós somos consciência, mas a religião interpreta a consciência como espírito, só muda o vocabulário, é tudo a mesma coisa. Filosofias e outras religiões chamam de seres de luz, somos nós. Nós somos a consciência, somos espíritos, somos seres de luz. E outras chamam de energia. Consciência é utilizado pela ciência, é o nome, tá? Esses focos de luz, lembra a luz que mostrou no início ali? Foi esse que eu vi e a que eu vejo, às vezes, tá? Nas minhas experiências que eu converso com o mundo espiritual, seres de luz. Aqui, ó. E aqui eu fiz o ciclo
Lembra que eu mostrei o ciclo? Aqui são as existências. Lembra que eu falo de vidas que passaram, existências passadas, vidas físicas, mas nós não somos o homem nem a mulher. Eu já falei, nós somos o ser, somos o espírito, somos a consciência, somos a energia, tá? Então esse é o ciclo. Então ele falou ali, que devido a ele ter visto aquilo tudo, são as existências passadas que ele foi aprendendo. Lembra aquele lugar que você nunca foi nessa existência, mas você lembra daquele lugar? Parece que eu já passei aqui. Rapaz, me lembro dessa cidade. Ué, mas tu já veio aqui? Não, nunca vim aqui. Parece que eu te conheço de algum lugar. Ah, não, mas você já viu essa pessoa? Não, nunca vi ele. E agora? São existências passadas. Você conheceu o ser, não ele no corpo físico. O ser dele conhece o seu ser conhece o ser dele. Aí existem determinadas coisas que de repente foi um ser que te fez alguma coisa ruim. Não fui com a cara daquela pessoa. Pô, mas tu conhece ela? Não sei por que eu não fui com a cara dela. Sua existência passada teve algum problema com a existência daquela pessoa. Entendeu? Mas não quer dizer que tem que manter, esquece o passado, recomece. É por isso que eu sempre falo, recomece sempre. Mas essa é a resposta, tá? Dentro da lógica, com sentido. Terra, lembra que eu falei da Terra? Ele está vivendo algo na Terra, fora da Terra, mas o corpo dele está na Terra, mas o espírito dele foi levado ao universo, a uma outra dimensão. Na Terra tem terremoto, tsunami, é o processo, sempre foi assim, e vai continuar sendo, tá me entendendo? Aqui é o processo da escola, do laboratório, oficina, interprete como você quiser, mas nós não somos daqui, só estamos aqui, tá? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é onde eu falei que a gente comete muitos erros, muitas falhas, como também muitos acertos. É melhor acertar do que errar. Por isso tem que pensar muito, se programar de preferência antes de ir para um lugar, uma viagem, com quem você vai se envolver, com quem você vai se meter e tal. Entendeu? Então esse é o ciclo da vida, tá? Agora vamos continuar vendo aqui, tá? Então são as existências. Merlin se debatia porque nada entendia. Então, ela continuou. Eu sou o que há dentro de ti. O que você está vendo é a matriz do seu eu superior. O Deus superior está conectado a um único ser. Todos os seres humanos são apenas um ser, porém com diferentes aspectos desse mesmo ser. E o homem? Quanto mais olhava, mais curioso ficava, já que havia estudado religiões, doutrinas e filosofias. Porém, queria saber o que era essa tal matrix do seu eu superior. E claro, também queria saber sobre esses seres. Então, a luz explicou que o nosso eu superior forma uma rede ao redor do planeta, onde os eu superiores estão conectados. Após dizer isso, Merlin sucumbiu. Sua mente quase entrou em pane. 1000 questões surgiram e ele passou a falar e a perguntar sem parar. Foi quando perguntou sobre as verdades do universo. E agora, amiguinho e amiguinha, que as coisas realmente raras estavam prestes a começar. A luz novamente mudou de forma e virou uma espécie. Bem, daqui para frente eu não vou falar mais, tá? Por respeito ao Wagner e ao canal Mundo Proibido. Mas eu recomendo você entrar no canal Mundo Proibido. Não conheço, não sei quem é, mas tudo o que eu vi aqui foi o que eu vi, as experiências que eu vivi. Minha esposa viveu algumas experiências porque ela não estava acreditando e eu conversei com Deus. Eu falei, pai, ela precisa ver pelo menos algo que eu vi, porque ela não vai acreditar, ainda vai achar que eu estou ficando doido. Eu fiz aquela minha oração no particular. Quando passou uns dias, ela me acordou de manhã, ou de madrugada, se eu não me engano, bem cedo, falou, amor, tu não sabe o que aconteceu. E eu falei, o que foi e tal? Aí ela me explicou, aconteceu isso, eu me vi fora do corpo, né? Eu atravessei a parede
né, e fui até a sala e tal, e aí contou as experiências dela. E de vez em quando ela tem experiências assim também, né? E aí acabou, só que ela não se aprofunda como eu, né? A missão está mais da minha parte em me aprofundar nessa área. Cada um vem com um propósito. Então, se você for ver essa matéria completa, Mundo Proibido é o canal, vai abrir muito a sua consciência, assim como já indiquei o canal Afinal, Quem Somos Nós, né? Inclusive o neurocirurgião de lá, que eu me esqueço o nome dele, né? Ele me ajudou a corrigir um erro do meu livro, eu já comentei sobre isso, antes do livro ser lançado. E aí eu corrigi, ficou tudo legal, show, maravilhoso. Amados, então, esse é o ciclo da vida, tá? Não tem como fugir dos fatos. Você vai continuar vendo gente chegando, gente saindo, gente chegando, gente saindo. Vai ver aí carro voando, os que vão ficar, os que estão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo já no século 22, 23, acredito que já esteja. Eu acredito que eu vá voltar, se papai permitir, né? E os meus demais amigos, que eu estou sempre conversando no mundo espiritual, que aí cada um de vocês dá um nome para eles, uns falam anjos, seres de luz, se eles permitirem que eu volte, tá? Para ajudar, mas aí com uma evolução muito maior, um conhecimento muito maior, que já vai contar mais uma matéria. Vou colocar as existências como matérias na minha vida, vai ser mais uma matéria, aí não vai ser mais o Douglas, né? Mas posso até deixar um sinalzinho. Você sabia que na Índia, a maioria dos pais e mães marcam seus filhos para saber mais tarde, quando nasce aquela existência que foi de uma vida passada, com uma marca, e já foi comprovado em vários documentários, tem sobre isso. Fulano de tal foi ciclano numa outra existência. Então, eu tenho uma marca aqui, ó, tá? Aqui a marca aqui, ó. Duas cicatrizes, tá bom? Caso vocês, daqui no futuro, se você está assistindo um vídeo no futuro, conheça uma criança que nasceu com um sinal, tá? Parecendo cicatriz ou dois dedinhos, tá bom? Eu vou fazer questão, se Deus permitir, papai permitir, eu voltar para ajudar outros que ainda não despertaram, que a humanidade aos poucos está despertando para isso. Você vai saber que sou eu, tá? E claro que eu vou me identificar com os meus vídeos, o livro, né? Eu mesmo vou me levar para me saber. Isso já está acontecendo. Existem vários documentários sobre isso, tá? Inclusive de uma família evangélica, que eu já falei, e outros evangélicos também que estão se deparando com isso. Tá bom, pessoal? Gratidão, um beijo no espírito. Quiser ver outra parte do vídeo, vai lá no canal Mundo Proibido, Homem que Visitou o Além. É um ator famoso, narrado pelo Wagner, e ali você vai ver a realidade, tá bom? Gratidão a todos, muito obrigado mais uma vez. Canal no YouTube, Douglas Cavalcante, ou Projeto Vitória Cristina, tá? No Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, e página Projeto Vitória Cristina. WhatsApp 21986316630. Se eu não responder, eu não estou mais aqui na Terra, tá bom? Um forte abraço, gratidão, shalom. Eu vou continuar assistindo, porque eu gostei muito desse vídeo. Você assiste aí. Cheia de almas no planeta que Adonai. nunca viu nada parecido na vida.